Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos deste grupo. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja honra, glória, louvor e toda adoração nessa noite. Você é muito bem-vindo. Chame a sua família para participar deste momento de adoração, momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Coloque este vídeo aí na sua TV, chame a sua família para ficar melhor, mais confortável, né? Assim toda a família participa. Eu tenho certeza de que aqueles que buscarem ao Senhor de todo o seu coração, certamente serão visitados pela presença de Deus e o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração, porque ele tem compromisso de alimentar, de matar a fome e a sede daqueles que têm fome e sede de Deus. Se Deus percebe e enxerga no seu coração esta fome, esta sede, busque agora. Certamente o Senhor o honrará e abençoará, satisfará a sua alma nessa noite. E eu convido você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4, versos 28 e 29, apenas a primeira partezinha, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem. O que era o cântaro? Era um vaso dos antigos gregos e romanos, um vaso usado para transportar líquido, geralmente transportar água para beber. Tinha duas asas para ser carregado, né? Esse vaso geralmente era feito de barro ou de ferro esmaltado. Ele tinha a capacidade de carregar no mínimo 12, em média, 12 litros e meio. Lendo essa história bíblica, me lembrei de histórias que a minha mãe conta. Quando ela morava ainda no sertão nordestino, onde nasceu, uma vida humilde, difícil, sofrida. Ela conta quantas vezes andava quilômetros de distância com um pote de barro ou latas na sua cabeça para buscar água no rio, na fonte. Às vezes até grávida. Elas tinham até uma técnica, colocaram um galho de folhas, né, em cima do balde para que no caminhar, no balançar da caminhada, a água não caísse. Interessante que é uma técnica que eles têm, eu já vi muito isso, deve funcionar, eu nunca fiz, mas talvez alguém aqui saiba disso e já fez também, para que a pessoa então não chegue em casa com a lata vazia, né, e banhado no meio da estrada. Mas isso é interessante. Muitas vezes a minha mãe descia também ao riacho com trouxas de roupa na cabeça para lavá-las no riacho, batendo-as nas pedras. Enquanto meu pai trabalhava na roça, minha mãe cuidava das coisas da casa, dos filhos, etc. Até hoje muitas pessoas assim ainda vivem, não é? Lá e em tantos outros lugares. Hoje pela manhã nós falamos muito sobre a glória de Jesus e o desejo dele de que estivéssemos sempre com ele para vermos a sua glória. Que vontade bendita de Jesus em relação a mim e a você, estar com ele, manifestar a sua glória para mim e para você. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nesta noite vamos permanecer no Evangelho de João ainda. E aqui vamos encontrar uma mulher que também viu a glória de Jesus. E essa glória de Jesus mudou a sua vida para sempre. Mudou a sua história e com o testemunho dela mudou muita gente. E continua mudando a vida de muita gente que medita nesta palavra, que é impactado pelo testemunho desta mulher, como fora no passado, ainda hoje esse testemunho fala e tem abençoado a vida de muita gente. O desejo do nosso coração é de que nessa noite o Senhor Jesus também manifeste, revele a sua glória para você que busca o Senhor e que o testemunho desta mulher também possa impactar o seu coração, mudar a sua vida e você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para ser muito feliz, como esta mulher se tornou feliz com o testemunho que ela conta de que experimentou a água da vida, que é Jesus. Que relato extraordinário, que desfecho importante para nós. Conhecemos bem a história desta mulher samaritana. Mulher como qualquer outra, com sonhos legítimos, projetos, desejos, anseios. Mulher de história sofrida, marcada por incompreensões, decepções, tristezas e dores ao longo da sua existência. Uma mulher frustrada com relacionamentos. Jesus revela a ela que ela não contou, mas Jesus revelou que ela tivera 5 maridos e estava com outro agora que não era o seu marido. Interessante, meus irmãos, certamente cansada da rotina da sua própria vida. Mulher que tinha como companhia o seu cântaro,
como objeto inseparável da sua rotina, usado para trazer água para casa, para a subsistência da própria família. Mas como tudo sempre acaba muito bem com quem se encontra com Jesus, porque vê a sua glória, é envolvido com ela, abençoado por ela, transformado por ela, mudado por ela, assim veremos uma história triste que terminou muito feliz, a história dessa mulher, porque ela viu a glória de Jesus. Vejamos também, em nome de Jesus, esta glória se manifestar no testemunho desta mulher e dessa história. O nosso foco é esse. Ela foi ao poço com o seu cântaro, guarde isso no seu coração. Ela foi buscar água. Lá se encontra com Jesus, o amor em pessoa, o próprio amor é Jesus. A Bíblia diz que Deus é amor, Jesus é Deus, Deus é o próprio Jesus. Numa conversa com o mestre, ela recebe uma atenção toda especial de quem ama de verdade, de quem se importa com a alma humana. Mulher não tinha valor naquele tempo, não era reconhecida, ainda mais sendo samaritana. Conversar com o povo judeu com quem tinha uma rixa, isso era traumático, inaceitável. Ela escolhe um horário onde seria improvável encontrar-se com alguém para ser desprezada e maltratada certamente. Meio-dia, sol escaldante, carregar peso na cabeça. Nessa conversa com Jesus, essa mulher muda o seu conceito da vida, porque agora ela estava sendo valorizada como gente pelo Mestre, o autor da vida. Ela recebe vida verdadeira em Cristo Jesus. Há um momento que Jesus fala desta água viva que é Ele, e ela então abre o seu coração e diz: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede. E certamente, meus irmãos, a água de Jesus, a água que é Jesus, entrou no seu coração e já mudou a sua vida naquele momento. Ela expressou um desejo de receber dessa água, de receber a Jesus, de entregar-se ao Senhor e sair daquela vida estranha, pesada, difícil que ela tinha. E ela então já recebe a água da vida que é Jesus. Que coisa maravilhosa! Nessa conversa com Jesus, essa mulher muda o seu conceito de religião. Religião que para eles era sinônimo de separação, agora com Jesus tinha um sentido certo de religar. Ela estava sendo agora religada a Deus por Jesus. Nessa conversa com Jesus, essa mulher muda o seu conceito de adoração. O que para ela, para se adorar a Deus, era preciso um ritual, um horário estabelecido, um lugar específico para culto, um monte da adoração. Agora ela se encontra com o Senhor, a quem devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Meus irmãos, que experiência tremenda para essa mulher. Enfim, ela descobriu a água da vida, disse a Jesus: dá-me desta água. Logo bebeu da água que é Jesus, deixou logo o seu cântaro junto ao poço e diz o texto que ela foi à cidade testemunhar. A alegria dessa mulher, meus irmãos, fez com que ela corresse para a cidade para testemunhar de Jesus, da graça que ela recebeu, do que ela viu a glória de Jesus manifestada na vida dela, ela entregou-se para Jesus. Jesus abençoou a sua vida, entrou na sua vida. Jesus saciou a fome, a sede daquela mulher, deu a ela água viva e agora ela deixou o seu próprio cântaro à beira do poço e foi cheia de vida na cidade testemunhar da graça maravilhosa em Jesus que ela agora experimentou, não é verdade? Será que ela tinha boa reputação para testemunhar de Jesus? Seria mesmo uma pessoa indicada para falar do Mestre Jesus? Logo ela, falando de assuntos espirituais, era. Exatamente por isso, seu testemunho teve um impacto tão grande que muitos creram em Jesus. Meus irmãos, o testemunho baseado numa profunda experiência de encontro com Jesus causa impacto no mundo. Em Atos, no capítulo 17, verso 6, Paulo está pregando o evangelho em Tessalônica e Bereia, e isso causou um certo tumulto. Alguns creram em Jesus e alguns judeus invejosos e enfurecidos vieram à presença dos magistrados, dizendo: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. O evangelho causa alvoroço, causa mudança na vida das pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Essa mulher não tinha técnicas ou macetes de como testemunhar. Ela não tinha nenhuma orientação, não deu tempo dela receber nenhuma orientação sobre isso. As pessoas precisam mesmo de uma experiência real com Cristo.
Às vezes fico a perguntar por que nós, como povo cristão, povo de Deus, dizemos ter recebido a Cristo, gostamos de declarar que nós somos felizes, que somos abençoados, que fomos perdoados, que somos salvos. Meus irmãos, mas este depoimento, esse testemunho é sempre entre nós. Sempre entre nós, coisa comum na vida dos cristãos, entre os cristãos. Essa mulher deixou o seu cântaro ali e foi à cidade falar para todo mundo da experiência que ela teve, do seu encontro com Jesus. Interessante, meus irmãos, que o testemunho desta mulher marcou a vida de muita gente. Por que não dizemos com propriedade também para as pessoas que não têm Cristo, como nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da rua, pessoas nos ônibus, na fila do banco? Por que não testemunhamos como esta mulher? Vinde, vede um homem que mudou a minha vida e hoje eu sou feliz. Às vezes falamos, não é? Não sou a pessoa certa para falar de Jesus. Como assim? Quem seria a pessoa certa? A menos que você não tenha Jesus, até porque só pode falar de Jesus quem já o tem como Senhor e Salvador da sua vida, quem já bebeu e bebe desta água viva que é Jesus todos os dias. Somos crentes ou ainda não somos crentes? Você pode avaliar isso agora no seu coração? Você que diz que é crente, sempre disse que é crente, entre os crentes nós gostamos de falar que somos crentes, nos vestimos como crentes, falamos como crentes, rimos como crentes, cantamos como crentes, vivemos como crentes, tudo em comum, mas meus irmãos, será que esta vida também está sendo refletida lá fora, no meio das pessoas que não são crentes? É bom que eu e você avaliemos isso nesse momento. Se você tem Jesus, você é a pessoa certa para testemunhar. Conta-se que um circo chegou a uma cidade e se instalou fora do perímetro urbano. Pouco antes da exibição do primeiro espetáculo naquela cidade, o circo começou a pegar fogo. O dono do circo enviou o palhaço que já estava pronto, caracterizado para apresentar a sua primeira cena, e enviou ele para correr para a cidade para pedir socorro à cidade. E o palhaço foi, mas todos pensaram que o desespero do palhaço fazia parte da cena que ele estaria apresentando lá no circo. O povo dizia, um palhaço desesperado, ha, 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 e todos riam daquele palhaço. Assim o circo pegou fogo, virou cinzas. Meus irmãos, ninguém acreditou no palhaço. Seu dono enviou a pessoa errada. A pessoa certa para a missão de testemunhar de Jesus não carece necessariamente de grande instrução teológica. Carece sim de uma experiência pessoal com Cristo, experiência que muda a vida de verdade. Não precisa ser um teólogo necessariamente, mas alguém que possa dizer como o ex-cego de nascença, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, que bênção ter Jesus, que bênção experimentar desta água viva que muda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para testemunhar é preciso ter algo para dizer, ter condições e coragem de afirmar que Jesus transformou a sua vida, se isso foi verdade em você. Na igreja de hoje, muitas pessoas continuam com seus cântaros. Interessante isso. Elas encontraram a Jesus, mas parece que não houve uma transformação verdadeira. Parece que não se comoveram com este encontro, ou seja, já se esfriaram na fé, abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, abandonar o primeiro amor é abandonar o próprio Cristo, porque Ele é o verdadeiro amor. Jesus é o verdadeiro amor. Continuam com as suas ocupações, com o seu cântaro na cabeça, junto ao poço, buscando água, com a sua mesma rotina de sempre. Não quero dizer que todos os convertidos devem deixar as suas ocupações seculares, sua vida profissional e se tornarem pregadores do evangelho, não é isso. Quero dizer que, tendo descoberto a água da vida, devem valorizá-la mais do que qualquer outra coisa, a ponto de testemunhar desta vida, desta água viva que é Jesus. O evangelho é um chamado a um compromisso com Jesus, de subordinar o que temos e o que somos a Ele.
Mas geralmente, meus irmãos, conseguimos domesticar o Evangelho e adaptar Jesus ao nosso estilo de vida, infelizmente. Não vivemos o seu projeto, mas o nosso. Vamos à igreja para receber algo como que uma carga em nossa bateria espiritual apenas. E assim continuamos com a nossa vida, com o nosso projeto, com o nosso cântaro, com o nosso peso. Quando deixamos o nosso cântaro, Cristo passa a ser o verdadeiro sentido da nossa vida. Ele tira o peso da nossa cabeça e nos enche de sua graça e de seu amor, nos sacia a sede. Veja, meus irmãos, que Jesus disse para essa mulher: se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por esta água viva que tira a nossa sede eternamente. Nós somos saciados por esta água viva que é Jesus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, alguém definiu a evangelização como um mendigo dizendo ao outro mendigo onde encontrar pão. Assim deve ser o testemunho da evangelização. A mulher samaritana, agora uma mulher sem cântaro, mas com a água viva na sua própria vida. Os apóstolos disseram: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Está lá em Atos 4:20. Quem conheceu Jesus, fala de Jesus. Falamos de tantas coisas, do time de futebol, de política, do BBB, da vida alheia. E nesses dias o mundo todo falando deste vírus. E Jesus? Quem está falando de Jesus? Neste tempo de aflição, de angústia, de medo, de pavor, de morte, precisamos mais do que nunca testemunhar da vida que temos experimentado na pessoa bendita de Jesus. Em meio a esta pandemia, em meio a esta mortandade de gente, falemos daquele que dá vida e vida eterna. É normal falarmos daquilo que tem muito valor para nós. Nossa casa, nosso carro, nosso celular, última série, né? Nosso trabalho, nossa roupa, nosso calçado. E Jesus? Ele tem valor para nós? Falemos dele. Deixemos nosso cântaro, símbolo de nossos objetivos pessoais, de nossa própria subsistência, e falemos às pessoas que conhecemos a Jesus. Falemos a todas as pessoas: vinde, vede um homem. Este homem é Jesus. Seja este homem e não nosso cântaro a nossa grande paixão e nossa verdadeira vida é Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que o poder de Deus, a graça do Senhor, que a glória de Jesus se manifeste a você, se revele a você. Àqueles que já têm Jesus, que a glória de Jesus ilumine a sua mente, que a glória de Jesus encha a sua vida de paz, de ânimo, de despertamento, de gratidão, de fervor, de alegria, a ponto de você sair testemunhando na cidade, em todos os lugares, que você recebeu a Jesus, que Ele é a água da vida. E aqueles que não têm Jesus, assim como esta mulher não tinha Jesus, ao revelar a ela a sua glória, ela então disse: dá-me desta água para que não mais tenha sede. Que você seja abençoado, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Que você entenda que neste mundo difícil que nós estamos vivendo, há uma sede muito grande no coração das pessoas. Se você ainda não tem Jesus, é possível que você tenha uma sede. Certamente você tem uma sede. Ou seja, falta de algo para você. E olha, eu quero afirmar que assim como Jesus revelou para aquela mulher a sede que ela tinha, Ele pode revelar também a você que a falta que você tem é da água da vida, que é o próprio Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a própria vida.
Ele veio para te dar vida. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Receba esta vida em Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Jesus disse para a mulher samaritana que essa água que ela beberia seria uma água que jorraria do seu ventre, uma fonte de água viva que a transportaria até para a vida eterna. Que bênção! Esta água nos dá vida aqui e nos transporta também para a vida eterna. Que bênção! Louvado seja Deus por esta palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Igreja de Jesus. Falemos de Jesus. Vamos dizer como esta mulher, vinde, vede um homem. Este homem é Jesus. Mudou a sua vida, mudou a minha vida. E quer mudar a vida de tantos que precisam ouvir esse testemunho. Muita gente recebeu a Jesus, creu em Jesus, porque ouviu o testemunho desta mulher que recebeu a Jesus, que foi salva por Jesus, foi abençoada por Jesus. Deixou o seu cântaro. Isso não tinha tanto valor mais para ela, mas o que mais tinha valor agora era Jesus no seu coração, na sua vida. E ela tinha que contar isso para as pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço. E que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para nunca mais ter sede, para nunca mais ter fome, para nunca mais ter este vazio na alma e no coração, porque Jesus é o único que pode preencher este vazio. Deus te abençoe, fique com o Senhor. Um grande abraço.